Olá, esse é o programa Família e Sociedade, o programa da Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie, produzido pela Capelania do Campus Campinas. Eu sou o Marcelo Coelho, capelão do Campus Campinas, e hoje nós vamos, no programa Família e Sociedade, tratar do tema orçamento familiar. Nós temos o nosso convidado aqui, muito nos honra, a presença do professor Luiz Lemos, professor já conhecido aqui na nossa região. Ele é bacharel e mestre em contabilidade. O seu mestrado foi pela Universidade Federal do Paraná, isso, né? E também é doutorando em administração aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, né? O professor Luiz é professor e coordenador do curso de graduação em administração no Campus Campinas. E é também consultor financeiro em empresas. Esse é o motivo dele ser chamado aí por tantos veículos para poder conversar e ajudar aí no nosso contexto aqui as famílias sobre a questão do orçamento familiar. Antes de começar o bate-papo aqui com o professor Luiz, eu vou chamar a Vitória para ela mostrar que você também pode participar conosco virtualmente, conforme a Vitória vai dizer agora. Você pode participar pelo Face da Capelania Mackenzie, pelo Twitter @capelaniamcamp ou pela hashtag Família e Sociedade. Lembrando que essa interatividade é permanente, podendo interagir a qualquer momento por esses meios com temas ligados à família e sociedade. Professor Luiz, eu quero te fazer uma primeira pergunta genérica, né? Qual é a principal pergunta, ou qual é a principal demanda que aparece nas vezes que você é consultado para falar sobre orçamento familiar? Com relação a essa pergunta, normalmente o que mais surge como demanda está relacionado justamente à teoria de finanças. Em teoria de finanças você tem dois conjuntos de pessoas. As pessoas que poupam recursos e as pessoas que tomam recursos. Então as perguntas normalmente elas têm duas direções. A primeira é como é que eu faço para poupar recursos? E a segunda é como é que eu faço para controlar os meus gastos? Ou seja, elas estão intimamente relacionadas a esses dois grupos de pessoas. Ah, legal. Eu não sei se você sabe, mas os reformadores, eles tinham 3 máximas sobre a questão financeira do cristão. Primeira regra, ganhe o máximo que você puder. Segunda, guarde o máximo que você puder, poupe o máximo. E terceiro, doe o máximo que você puder. Você já conhecia essas máximas? Sim, isso tem a ver com o que você está dizendo aí, né? Exatamente. Já conheci as máximas, sim, e elas estão relacionadas à teoria de finanças. Aham. Porque não é tão importante apenas o tomar recursos ou o ganhar dinheiro, né? Mas também saber como investi-lo, né? Ou como gastar, né? Isso, como aplicar esses recursos de modo que você não ganhe sozinho, mas que a própria sociedade no entorno também seja beneficiada pela aplicação desse recurso. Uhum. No contexto familiar, professor Luiz, qual é o maior vilão do orçamento familiar? São as dívidas? São os crediários? São essa forma muito voraz que o crédito fácil, a ambição por ter, etc., o impulso pelas compras? Qual é o maior vilão hoje que você vê da questão de finanças na família? Olha, o que eu tenho observado é que o grande vilão é uma associação entre a compulsão por consumir mais cartão de crédito. Ou seja, esses dois fatores combinados normalmente levam as famílias à deterioração do orçamento familiar. Então você vê um fator interno e um fator externo. O interno é a ambição e a compulsão por compras, né? Da onde vem isso? Você acha que tem algum motivo para as pessoas funcionarem assim, com essa compulsão? Na verdade, o meu entendimento é de que há todo um sistema de marketing especificamente montado para que as pessoas passem a consumir de maneira frenética. Então, a dificuldade de se defender é maior, principalmente quando a gente não se apercebe desse conjunto montado contra o consumidor. Então, mesmo a compulsão, que seria um fator interno, ela também tem um motivador externo, que é esse sistema, digamos assim, do consumo. Exatamente. O motivador é externo.
problema é como internamente as pessoas vão se defender desse elemento. Uhum. E o segundo aspecto que você colocou é o crediário ou o cartão de crédito com essa facilidade, né? Se a gente imaginar, por exemplo, a sociedade 15, 20 anos atrás, não era assim, né? Sim, com Mas as certeza. pessoas tinham problemas financeiros. Como é que fica? É porque no passado você não tinha o cartão de crédito, mas você tinha a chamada caderneta, que O funcionava... pendura. Isso, exatamente, o pendura, que funcionava como cartão de crédito, Uhum. onde as pessoas, em função de serem conhecidas dos donos dos estabelecimentos, acabavam tendo credibilidade junto a esses proprietários que permitiam que elas anotassem lá as compras para pagar num determinado momento. O cartão de crédito nada mais é do que o aprimoramento da caderneta. Uhum. E o grande problema do cartão de crédito em si, ele está relacionado ao limite do cartão. A maioria das pessoas não sabe dimensionar o limite. Então, o banco normalmente impõe um primeiro limite e gradativamente ele vai elevando esse limite e as pessoas, por uma questão de status, permitem que o limite seja alavancado. Só que não se apercebem que à medida que ele é alavancado, elas também consomem mais, muito além, às vezes, da sua capacidade de pagamento. É como se o banco determinasse o quanto você pode gastar. Mas esse aqui é um engodo, é um engano para você cair numa armadilha. Porque, na verdade, quem tem que determinar os seus gastos é a sua tomada de finanças. Ou seja, o quanto você ganha e não o quanto o cartão de crédito te dá de crédito. Não é verdade? Exatamente. As rédeas do orçamento familiar não podem sair das suas mãos para ir parar nas mãos de um terceiro. Vamos ver o que os nossos internautas estão perguntando nesse tema? A Cláudia, de Campinas, ela fez 2 perguntas. O desempenho profissional pode ser afetado diretamente por causa do orçamento familiar? E o cônjuge deve deixar seus salários separados? 2 perguntas aqui bem interessantes, né? Se um problema financeiro, se ele atrapalha a vida profissional. Olha, na maioria dos casos, o que a gente percebe é que ele atrapalha. Porque, dependendo da envergadura do endividamento, a pessoa começa a realmente entrar em certo desespero. E aí a dificuldade de se concentrar na sua atividade profissional e se esmerar naquilo que está fazendo, acaba sendo prejudicada. Por outro lado, ela está fazendo uma pergunta ali com relação ao cônjuge. Essa é uma questão que eu, particularmente como professor de finanças, recomendo que cada um tenha a sua conta bancária, ainda que o casamento seja em comunhão de bens, ainda que vivam muito felizes. Mas por que separar as contas? Por um único fator. Porque eu não consigo amadurecer do ponto de vista da administração financeira se eu ficar aliado a outro que faz todo o planejamento e a conferência dos valores para mim. Certo. Então, não há crescimento no sentido de planejar melhor as finanças. Então, quando as contas estão separadas, as pessoas têm essa dedicação ao orçamento familiar. Então, um planejamento individual, ele precede um planejamento do casal e depois da família. Você acha que o melhor é isso, no sentido de pirâmide invertida? Primeiro pessoalmente e depois o conjunto? Exatamente. Porque se eu não fizer esse exercício individual, mesmo que eu contribua para a formulação do conjunto, em algum momento eu servirei de pedra de tropeço para a execução desse orçamento, uma vez que eu não estou disciplinado individualmente. Olha, interessante isso, porque em orientação familiar, professor Luiz, a gente aprende 2 coisas. Uma é que as famílias têm o seu quiprocó, ou seja, as famílias se arranjam. Então, quando você começou a falar, eu já fiquei pensando aqui, bom, ele vai dizer o seguinte, daqui a pouco um vai achar o melhor jeito, se é ter uma conta bancária conjunta ou se é individual, mas não é a sua posição. Você acha que deve vir gradativamente, primeiro o pessoal, depois o conjunto. A outra coisa que a gente aprende em orientação familiar é que as famílias, às vezes, os casais casam-se, mas não se casam na vida financeira. E isso é um ponto de atrito, ou um ponto delicado na união conjugal. Porque eles têm parte da sua vida unida no cônjuge, né? No aspecto do cônjuge ou do cônjugo, né? Do jugo igual, mas as finanças ficam de fora.
Então, de alguma forma, talvez essa sua tese, ela possa, se não tiver a perspicácia de fazer o individual para unir depois, ela pode separar os casais nisso, né? Sim, se não existir um objetivo coletivo da família, então, com certeza, nesse sentido, vai haver uma separação. Aí há uma tendência de individualismo, o que não é o que se deseja. Agora, para isso tem que ter um objetivo coletivo. Qual é o orçamento da família? Qual é o projeto de investimento ou de poupança da família? Porque aí ambos vão trabalhar individualmente nos seus orçamentos, mas objetivando alcançar aquela que é a meta do orçamento familiar. O perigo do individualismo, ele vem não só na família depois de concretizada, mas como um valor da sociedade hoje em dia, né? Porque, em geral, o jovem metropolitano, ele casa-se depois de já ele e ela terem já um emprego, ele e ela terem a sua conta bancária, ele e ela já terem algum patrimônio, alguma coisa, e depois juntar isso é meio complicado no casamento, não é? Sim, sim. O casamento, ele exige, né, um pouco do doar-se. Eu preciso ceder e o outro também. Mas é ceder dinheiro da conta para a conta do outro? Como é que fica? Inclusive quando for necessário, né? É claro que esse ceder, ele tem que ser acompanhado de uma espécie de trabalho de conscientização do outro, né? Olha, eu estou te ajudando, mas vamos rever e entender o porquê que você precisou dessa ajuda, né? Esse sentar e dialogar com o outro é importantíssimo. Porque o telespectador deve estar pensando ali, ó, isso já aconteceu comigo, a gente combina, e chega uma hora que a gente tem que tirar de uma conta para pôr para outra, porque aquela ali não deu conta das finanças. Complicado isso. Né? É muito comum que isso aconteça. E o ideal é a perseverança. Você não pode abandonar nas 2 ou 3 primeiras vezes que isso acontece o outro. Você precisa caminhar com ele um pouco mais para que ele consiga aprender. Porque a aprendizagem, ela é um processo que cada um tem um tempo. Então não dá para esperar do outro o tempo que é o seu. Mas agora no segundo bloco, a gente vai falar um pouco sobre essa possibilidade de ganhar e de poupar e como isso pode trazer saúde também para a família. Já já a gente volta com o programa Família e Sociedade. Olha que prédio enorme. Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal este prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito, tem que dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios, para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. A aspirina é um remédio que todo mundo já usou um dia.
Mas você sabe de onde surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só aspirina não, muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Estamos de volta aqui com o programa Família e Sociedade, um programa da Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie, produzido pela Capelania do Campus Campinas. Nós estávamos falando aqui sobre a questão do crédito voraz, né? E a sociedade que cria um individualismo, e isso às vezes afeta a vida da família, a vida do casal, né? Nessa questão de planejamento familiar, você acha que é a família inteira que deve participar? Estou pensando aqui, por exemplo, claro que o casal tem que participar ambos disso. Mas quando você já tem filhos em casa, a partir de quantos tempo você deve conscientizar a criança, o adolescente? Deve sentar todo mundo e planejar juntos? Olha, com certeza essa é uma construção coletiva. Então, quanto maior for a participação dos membros da família, maiores serão as chances de sucesso na execução do orçamento. Porque quando eu tenho consciência daquilo, quando eu participo da construção de algo, eu me envolvo mais. Se eu não for participado, se me for imposto, eu posso até contribuir, mas eu não vou fazer o meu melhor. Então é importante sim que todo mundo na família seja envolvido. É claro que os filhos, para serem envolvidos no orçamento familiar, eles necessitam já ter uma certa idade, para poder compreender um pouco melhor aquilo. Mas isso não significa que... Mas e a criança que quer comprar tudo? Pois é, isso que eu ia dizer. Não significa que as crianças, quando menores, não precisem ser instruídas. Então, o que acontece? Hoje, o que se percebe, principalmente na sala de aula, é que as crianças vêm das famílias, elas desconhecem a palavra não. Porque os pais, muitas vezes, para se livrar de alguns problemas, eles para tudo dizem sim, né? A gente costuma até brincar na roda de educadores de que a gente critica muitas vezes o processo de corrupção que a gente enxerga no país, mas muitas vezes o corrupto é desenvolvido em casa de maneira inconsciente. Olha, você não chora porque eu te dou um doce. Então eu começo a fazer uma associação aí que é perversa. Quando na verdade você não deve chorar e expor para a criança os motivos pelos quais ela não deve chorar ou pelos quais ela não deve fazer birra, ao contrário de você, entre aspas, suborná-la com alguma coisa para que ela deixe de incomodar você. Então, esse processo educativo ele é complexo. Às vezes parece simples, mas por trás de cada atitude há uma certa complexidade. Mas a criança, com certeza, tem que muitas vezes ouvir não para aprender a lidar com a questão do orçamento quando estiver adulta. Então, isso é um elemento, digamos, da educação e de impor limites à criança. Mas o tema finança deve ocupar, por exemplo, o repertório? Eu digo pelo meu exemplo. Em casa eu tenho uma criança de 6 anos. Já não se deve entrar no repertório dela dizendo nós vamos gastar, não vamos gastar, temos o dinheiro, não temos o dinheiro, isso aqui a gente está gastando com uma construção, com uma obra, tem o colégio para pagar, etc. Até quando, assim, a partir de quando esse tema você acha que pode começar a fazer parte? Eu penso que a partir de sempre. Pelo seguinte, em algum momento da vida ela vai ter que lidar com isso. Então, quanto antes ela tomar conhecimento do fato, melhor. Então, eu acho sempre importante que não se determine uma idade. Olha, a partir dos 5, dos 6, não. Que ela ouça a conversa, pode ser desde o primeiro aninho de vida. Agora, o que eu posso fazer para envolvê-la no processo? É aquele processo que todo mundo já conhece. Compra um porquinho e ensina ela a guardar as moedinhas.
né? Porque ela já começa a crescer com espírito de poupador. E isso é importante. Vamos ver os nossos internautas, o que eles têm lá de pergunta, Vitória? O Tiago, de São Paulo, um estudante, ele pergunta: como o orçamento familiar pode influenciar na vida do jovem universitário? E o jovem que não tem renda, como pode começar a organizar a sua vida financeira? Boa pergunta essa, hein? Porque nosso contexto aqui universitário, a gente está lidando com o jovem na transição para a vida profissional. Normalmente não tem dinheiro, mas já precisa se preocupar com a vida familiar. Com certeza o jovem universitário tem que ter um orçamento. Ele não está imune a essa Mesmo questão. que ele não tenha a tomada de finanças? Mesmo que ele não tenha, ele tem que ter um orçamento. Por quê? Vamos imaginar uma situação onde o jovem está estudando fora e que ele é mantido pela providência financeira do pai. Ou seja, tem uma mesada. Então, o que é preciso que ele faça? Se ele não tem renda e ele deseja auferir renda, o primeiro passo é ele ter um bom orçamento, onde ele perceba quais são os grupos de contas que ele pode enxugar a despesa, fazendo sobrar um pouco dessa mesada, poupando essa mesada, para num futuro próximo ele poder investir isso em algo que venha lhe trazer uma renda adicional. Então perceba que a participação do orçamento ela é imprescindível se ele deseja oferir renda. Professor Luiz, vamos falar um pouquinho aqui de um aspecto um pouco mais pesado desse tema, que é as dissoluções familiares em função de problemas financeiros. Se a gente olhar, a gente vai ver que você tem vários aspectos que levam as famílias à bancarrota, né? Vários aspectos que levam à dissolução da família, ao divórcio, ao desgaste na relação. E, sem dúvida nenhuma, o problema financeiro ele ocupa um lugar de muito destaque nesse aspecto, né? Você tem vários motivos. Às vezes a falta do diálogo, a falta de comunicação, às vezes o desencantamento, mas às vezes o problema financeiro ele vai gerando algum tipo desses outros problemas, na falta de comunicação, etc. Porque, por exemplo, no caso do homem, ele é o provedor da casa, né? Pelo menos tem-se essa imagem. Quando ele está desempregado e a mulher trabalha, a esposa, né? Isso afeta um pouco a identidade dele. Dívidas no casal. E isso tem contribuído para muitas dissoluções, muitos divórcios, né? Você analisa assim também que o problema financeiro ocupa um dos motivos principais para a dissolução de casamentos? Com certeza. Ele tem sido motivo de dissolução não só do casamento, mas muitas vezes de destruir, às vezes, uma família toda. Então, qual é a recomendação? Em primeiro lugar, a despesa da casa que está lá no orçamento, ela não pode ser maior que o menor salário entre o casal. Espera aí, vamos lá. A despesa não pode ser maior do que o menor salário? Isso. Imagina que tem você e a sua esposa. Sim. Então você ganha 10 mil e ela ganha 5 mil, por exemplo. Então a despesa da casa não pode exceder 5 mil. Certo? Porque se ela perder o emprego, você suporta e mantém a casa. Se você perder o emprego, ela suporta e mantém a casa. Então, essa é uma regrinha básica. Claro que eu estou indo no limite. Claro. O ideal é que seja um pouquinho menor do que o menor salário. Mas se for até o limite do menor salário, é perfeitamente administrável. No caso de uma conjuntura adversa como nós estamos vivendo agora. Mas no conjunto do que você estava perguntando, um outro fator que é importante é quando a família já está, vamos dizer assim, vivendo a questão do problema financeiro. Ou seja, as finanças já estão destroçadas. O grande problema, e aí o remédio é um remédio bíblico, né? Eclesiastes fala que um dos grandes problemas é a vaidade. Então, nós precisamos ter, nesse momento em que a família entrou em colapso financeiro, nós precisamos ter humildade. Humildade para quê? Para procurar alguém que possa nos ajudar, não só financeiramente, mas com aconselhamento financeiro. Entendi. E isso muitas vezes não acontece por uma questão de vaidade. E aí o problema só vai se agravando. Existem meios disponíveis para aconselhamento financeiro?
Olha, existem A gente deve procurar, por exemplo, a primeira coisa que me vem à cabeça é o gerente do banco. Mas Não. aí eu não sei se a gente está pedindo para o lobo cuidar das galinhas. É né? mais Como ou é que menos fica? isso. É mais ou menos isso. O ideal é procurar um consultor de finanças pessoais, né? É óbvio que se houver alguém na família que tem domínio desse campo de conhecimento, ainda que ele não seja consultor, mas ele é gerente financeiro de uma empresa, ele é gerente administrativo financeiro da corporação, ele conhece finanças. Então você elege alguém, ainda que ele não seja um profissional da área de consultoria familiar, né? Você tem lá um tio, um sobrinho que trabalha na área, você chama ele para uma conversa em casa, para um café e fala, ó, me ajuda aqui. Coloca as coisas ali na mesa, mais ou menos isso. Exatamente isso. E essa pessoa vai poder te orientar. Por quê? Primeiro, ela não está envolvida emocionalmente com o seu problema. Ela vai tratar os números com a frieza que eles precisam ser tratados. E isso vai ajudar na condução, na recondução das finanças, né? Mas eu queria terminar hoje agradecendo ao professor Luiz. Se você tiver uma palavra final aí para os nossos telespectadores, fique à vontade. Olha, eu que agradeço pelo convite. E aos telespectadores, a minha palavra é no sentido de dizer a eles que, embora pareça um mundo complexo, o mundo de finanças, ele não é. Tudo o que a gente precisa fazer é colocar o planejamento no papel. Eu costumo brincar usando a música de que planejamento é uma ideia que existe na cabeça e dificilmente ela vem para o papel. A partir do momento que vocês colocarem isso no papel, vocês verão que as finanças de casa serão muito melhores. Então essa é a minha recomendação, planeje. Muito bom. A gente agradece a sua audiência, a sua participação também pela internet. E a gente lembra que o assunto de finanças, o assunto de orçamento familiar, é um interesse do bem-estar da família. Nós não podemos negar de nos aplicarmos em cuidar da vida financeira, porque com isso nós estamos cuidando da vida da família. E esse é um princípio, como o professor Luiz colocou, um princípio cristão e bíblico. A Bíblia fala muito sobre finanças e a gente precisa reter esses ensinamentos para nós, para a gente ter a saúde familiar e ter uma sociedade melhor com famílias mais sadias do ponto de vista financeiro. Até o nosso próximo programa, Família e Sociedade.